Bem-vindo aluno, bem-vinda aluna a mais uma aula de hebraico bíblico aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os substantivos dentro da língua hebraica. Os substantivos dentro da língua hebraica, eles têm algumas peculiaridades que não existem no português. E nós vamos ver isso ao longo dessa aula de hoje. Já aparece para vocês aí um quadro que exemplifica a divisão, principalmente a divisão quando nós falamos de gênero dos substantivos. Quanto ao gênero, os substantivos na língua hebraica eles vão ser divididos da mesma forma que no português, substantivo masculino e substantivo feminino. Não existe a figura do neutro. Porém, nós temos que tomar um certo cuidado, porque quando nós falamos sobre o número, nós falamos do gênero, mas quando nós falamos sobre o número dentro da língua hebraica, falando aí sobre singular e sobre o plural, existe uma terceira forma que nós chamamos de dual. E o dual ele não existe, pelo menos não é classificado no português. Vamos então para observar esse quadro que está aí na tela para vocês. Se você observar bem esse quadro, você vai ver que tem uma divisão entre singular e plural. Quando eu falo sobre o substantivo singular, existe uma diferença simples. O substantivo singular masculino, ele é a própria palavra da raiz. No hebraico, a maioria das vezes, exceto alguns substantivos irregulares, a maioria das vezes a raiz vai ser triconsonantal. O que significa isso? Que terá 3 consoantes, como vocês podem observar na palavra cavalo, que aparece aí para vocês no masculino singular, que é a palavra sus. Essa palavra cavalo, que tem aí um samer, a palavra cavalo ela vai ter como a indicação do masculino sempre que ela estiver diretamente só a raiz. Já no feminino, que está logo ao lado, o que você vai observar? Que essas 3 consoantes da raiz ela é mantida, porém é acrescentado um rei. Além disso, temos um kametz embaixo do último samer, que aparece aí para vocês. Essa terminação nós chamamos de terminação A. Essa terminação A com esse circunflexo em cima na transliteração indica que mesmo que não tivesse esse kametz embaixo desse último samer, dessa última consoante aí, ainda assim seria possível identificar que está no feminino por causa da terminação, que é o re vocálica. E aí, se você não lembra sobre as consoantes vocálicas, vai aí no canal e procura uma aula que está sobre consoantes vocálicas, que com certeza você vai recordar ou vai aprender e vai ficar mais fácil de você verificar isso. Então, a diferença do substantivo masculino para o substantivo feminino no singular é única e exclusivamente a existência desse kametz, dessa vogal, desse sinal massorético embaixo do samer, e desse re. Então essa é a terminação A. Alguns colocam até como a terminação AH, o que não está errado, porque o re muitas vezes vai ser transliterado sim pelo H. Mas é só lembrar disso. Vamos então para o plural. O plural é esse quadro que está ao lado desse quadro singular. Nesse caso, o masculino ele possui uma terminação, é diferente do caso do singular, que é usado a própria raiz da palavra, sem nenhum sufixo, sem nenhum infixo, algo que vem antes da palavra. Mas existe a terminação, que é a terminação im. Essa terminação im não é uma terminação difícil de você identificar, porque aparece aí um yud junto com um mem. Esse yud junto com o mem é o que nós com o mem final, né? Não confundir com aquele mem que aparece no meio e no início de palavra, é o que nós conseguimos identificar como uma marca do masculino plural. Então, se você viu uma terminação em, viu a raiz, como no caso da mesma palavra, a palavra cavalo, nesse caso cavalos, né? Porque está no plural, você observou aí essa terminação, em significa que está no masculino plural. Já o feminino plural, que está logo ao lado, vai caracterizar-se também por uma terminação específica. Observem que nesse caso já não é cavalos, né? Porque estamos falando do feminino de cavalos, então é éguas, mas mantém-se a mesma raiz. O que vai diferenciar é a terminação ot, tendo aí um vav. Esse vav tem um rolo em cima, então nós chamamos de rolen vav, como nós aprendemos nas aulas tanto de consoantes vocálicas quanto dos sinais massoréticos ou sinais vocálicos ou vogais hebraicas. E no final ele vai ter aí
para fazer a diferenciação um tav. Então, se você observar essas duas consoantes no final como terminação, que no português vai ser transliterado como ot, é a indicação de que é um plural feminino. Observem agora esse outro quadro que aparece aí para vocês. Esse outro quadro que aparece na tela é porque, como eu disse, no caso do substantivo na língua hebraica, existe, quando nós vamos falar sobre singular, plural, a classificação por número, existe ainda um terceiro termo que nós chamamos de dual. O dual é aquilo que aparece aos pares na natureza. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre pés, nós temos dois pés, pé direito, pé esquerdo. Por termos dois pés, um par de pés, nesse caso nós vamos, na língua hebraica, considerar como dual. Da mesma forma, com as mãos, nós temos dois par, nós temos um par, né, de mãos, a mão esquerda e a mão direita. Então, por isso, vai ser classificado como dual. Poderíamos falar sobre olhos, pernas, dentre outras formas. A maioria das vezes fala sobre partes do corpo, mas pode ser falado sobre outros tipos de pares também. O exemplo que eu trouxe para vocês é a palavra mão, que aparece aí para vocês na tela. Lembrando que aqui, professor, como fica a transliteração? Essa transliteração, o yud muitas das vezes ele aparece junto com um sinal vocálico, às vezes ele não é vocalizado, muitas vezes ele é vocalizado. Como no hebraico, no original, não existia esses sinais massoréticos, então é uma inserção, muitos fazem a leitura apenas como, observem que tem aí um dalet, esse dalet junto com yud, muitos colocam como id, outros colocam como id, mas o que importa é verificar mais a diferenciação do singular para o plural do que propriamente a pronúncia. Observem que o singular é a palavra, a raiz da palavra, que são essas duas consoantes aí, junto com o kametz embaixo, e no caso do plural há uma pequena mudança. A gente não pode confundir aqui como se fosse o im também do masculino plural, porque na verdade não é. Observem que tem sim o yud, que existe um men final, mas nesse caso é um hirik yud. E além do hirik yud, embaixo dessa segunda consoante aí do dalet, nós vamos ter uma outra vogal que nós chamamos de patá. É uma diferença que, se você não conseguir observar, você pode acabar confundindo como se, ao invés de ser dual, fosse um masculino plural. Além dessa identificação, para diferenciar, outra forma é você conhecer vocabulário. Por isso que na língua hebraica, quanto mais vocabulário você adquirir, mais fácil fica o entendimento de todas as regras gramaticais, e também mais fácil fica o seu fluir na língua hebraica. Essa aula de hoje nós falamos sobre o substantivo, espero que possa ter sido produtiva, aguardo vocês na próxima aula.